Olá, eu sou Gebus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal O Grilo Pensante. Nesse vídeo nós vamos debater, eu vou trazer aqui algumas informações sobre as pirâmides. O título, como está aqui, Quem construiu as pirâmides do Egito? Eu estou trazendo esse tema aqui hoje porque está um grande debate hoje aí em todas as mídias, as pirâmides ressurgiram na mídia, porque recentemente alguns pesquisadores, cientistas italianos, uma equipe de italianos e escoceses, deram uma coletiva de imprensa para revelar alguns achados que eles fizeram lá nas grandes pirâmides do Egito, Gizé, Khafre e Mykonos, são as três maiores. E descobriram embaixo das pirâmides, como você que está assistindo deve estar sabendo, porque a polêmica está grande, descobriram aí diversas estruturas, pilares, que seriam 8 pilares com até 650 metros aproximadamente de profundidade e mais algumas estruturas a cerca de 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros também embaixo do nível do chão. Estruturas que lembrariam muito a estrutura de alguma cidade. Descobriram também que existe toda uma rede de túneis que interliga essas pirâmides e toda essa estrutura por baixo. Enfim, isso aí agora ganhou as mídias e o que acontece então? O assunto volta à tona, todo mundo começa a falar e aí começa a vir informação de todo tipo. Só que aí começa também todo aquele jogo do controle das informações. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado e é por isso que hoje eu resolvi vir gravar esse vídeo sobre esse tema. Porque eu resolvi colocar um pouquinho também do que eu já sei, já aprendi, a respeito das pirâmides lá do Egito, alguma coisa que a gente vê aí ao longo do caminho nessa jornada da busca pela verdade do mundo, que a verdade mesmo é bem difícil de encontrar sobre praticamente todas as coisas, e as pirâmides é mais ou menos um dos centros desse problema, vamos dizer assim. Então é assim, quem foi que construiu as pirâmides e quando? Essa resposta, ela já existe. Essa resposta já existe já há algum tempo. A questão é, você está preparado para saber essa resposta? Então, aqui eu vou dar uma rápida pincelada na história e vou, ao final, pretendo trazer a resposta a essa pergunta. Quem e quando? Que é justamente o que o controle das informações esconde de nós, a população do mundo. Então nós temos que, desde o início, já deixar aqui bem claro que a história oficial, aquela que existe nos livros de ciência, nos livros escolares, aquela que a gente aprendeu na escola e que é repetida até hoje em todas as mídias, da mídia oficial, controlada, corporativa, ela é falsa. Ela não é realmente a verdadeira história. Ela é, vamos dizer assim, praticamente um conto de fadas. O que diz, eu não vou entrar nesses detalhes para a gente não perder tempo aqui, porque eu tenho bastante história para contar. Mas ela diz basicamente que as pirâmides foram construídas há cerca de 4.500 anos atrás pelas dinastias dos faraós, que a gente também conhece tão bem aí, ao longo de toda a nossa existência pela cultura geral. Então, eu não vou entrar nesse detalhe porque todo mundo conhece essa história e basta pesquisar. E qual a origem das pirâmides? Toda e qualquer mídia vai contar a mesma história, que é a história oficial. E essa história oficial, ela não bate, ela não é real. E hoje, o que está acontecendo também? Está todo mundo migrando para IA. Então, pergunta para o ChatGPT, pergunta para OpenAI, pergunta para Alexa, para Siri, qualquer dessas IAs que tem hoje aí, que estão sobrando na internet, elas vão dizer a mesma coisa, elas simplesmente repetem a narrativa oficial. Então, se você quer saber a verdade, não vai ser por aí que você vai encontrar também. Eu estou gravando esse vídeo aqui um dia depois de uma live que as meninas lá do canal Expand, a Anne e a Jeanne, elas fizeram. Eu acompanhei a live, foi uma live muito, muito profunda. Elas trouxeram muitos detalhes sobre muitas coisas. Elas têm muita informação para passar.
foi agora no dia 23 de março, né? Eu estou publicando esse vídeo agora uns dias depois. Então, recomendo essa live, vai lá, assiste, são 2 horas e meia mais ou menos de live, vale a pena. Elas realmente trouxeram muitas informações e passam inclusive muitos desses detalhes, né, da história oficial e dão uma acompanhada nisso aí, então eu recomendo lá. Então, supostamente, né, como diz a história oficial, as pirâmides foram construídas, né, por pessoas normais, ou se não eram escravos, eram camponeses, seja quem for, eram pessoas normais, comuns, né, que utilizavam as ferramentas da época. Né, e então, supostamente, segundo o conhecimento oficial, foi assim que foram construídas as pirâmides, sendo que o mundo, né, pela história que se tem, que é através da Bíblia e de todos os outros textos sagrados oficiais, o mundo existe há cerca de 6.000 anos. Ou seja, então em questão de 1.000 anos, o homem surgiu, evoluiu, construiu as pirâmides. Aí a gente chega então num outro impasse. O outro impasse é que até hoje não é possível a nossa civilização, repetir aquele feito. Isso não é possível. Tá? Todo mundo. Tem muita gente que diz, não, hoje qualquer um pode, com a tecnologia que se tem hoje, qualquer grande empresa de construção poderia fazer essas pirâmides. Isso não é verdade. Tá? Houve uma tentativa recente, tá, de uma montadora japonesa que pegou os maiores guindastes possíveis e tentou replicar em uma escala muito menor, tentou replicar, né, a construção das pirâmides tal como elas estão construídas. E o que aconteceu? Não conseguiram. Eu não tenho, infelizmente, não tenho esse vídeo aqui para disponibilizar agora, mas eu assisti um trecho desse vídeo uma época atrás, um pouco tempo atrás. Tá, assim, estavam 3 guindastes levantando uma daquelas rochas imensas, que elas pesavam até 70 toneladas ou mais, e os guindastes simplesmente levantavam e caíam com o peso da rocha. Então imagina levantar lá na altura, daquela altura imensa que tem as pirâmides. Né? Então isso realmente, hoje, com a tecnologia de hoje, com os mesmos blocos de rocha, não é possível replicar essa construção. E foram muitas pirâmides. Tá? Então, vamos lá que tem assunto aí. Em algum tempo atrás, tá, teve também um egiptólogo e pesquisador americano chamado John Anthony West, que se juntou, que contratou um geólogo também americano chamado Robert Schoch, e eles, isso tem alguns anos atrás já. Eles tentaram sair da história oficial da egiptologia, que ela é muito controlada, né, pelos egiptólogos de plantão, e, né, os ingleses, os árabes, todo esse controle que existe, e tentaram efetivamente achar uma datação que pudesse ser real, que pudesse ser, não, realmente isso aqui então tem 4.000 anos, beleza, é isso aí. Mas não, o que eles encontraram é que pelas estimativas deles, né, essas pirâmides elas teriam no mínimo, de 10 a 15 mil anos de idade. Tá? Isso por si só já contraria, né, o conhecimento oficial, contraria a Bíblia, né, contraria todos os textos sagrados, contraria todo o conhecimento, que diz que o homem veio do Homo sapiens, os homens das cavernas, que antes eram australopithecus e aqueles hominídeos todos anteriores a nós, e só evoluiu de uns 6.000 anos para cá. Então, nesses 1.500 anos, construiu toda a dinastia lá dos faraós e todas as outras civilizações que já foram avançando, né, paralelamente, cada uma no seu terreno e com a sua cultura. Tá? Então, esse pesquisador, esse John Anthony West, eles comprovaram isso por conta de marcas de corrosão de água que existe principalmente na esfinge, né? Isso também existe nas pirâmides, mas eles focaram mais na esfinge para fazer esse estudo, e tinha corrosão de água que, pela estimativa deles, que são geólogos especialistas, né, aquilo não ocorreria com menos de 1.000 anos de chuvas intensas constantes sem parar. Né? E como isso não acontece em momento algum, então estima-se por cálculo que, estendendo seus volumes de chuva que poderiam ser esperados mesmo sendo altos, há aí uma estimativa de 10 a 15 mil anos.
Tá? Então, existem imagens disso. Essas marcas de corrosão de água, elas estão por todas as pirâmides, tá? E também tem muito sal marinho incrustado nestas rochas. Além do desgaste pela água, tem muito sal marinho, ou seja, o que evidencia não só o desgaste pela água, mas que também não foram chuvas, né? As pirâmides já estiveram afundadas embaixo do mar, em algum momento. No entanto, né, mesmo com esse tipo de pesquisa, mesmo com essa revelação agora desses pesquisadores italianos e escoceses, a arqueologia oficial insiste e continua batendo o pé, dizendo que não, as pirâmides não passam de 4.500 anos de idade, porque essa é a história que já está comprovada pela ciência, e assim segue o baile. Então eles vão jogar todo o tipo de informação, contra-informação, aquela tal da DES informação, né, para confundir a cabeça de todo mundo, e é exatamente isso que está acontecendo agora. E é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque pela história que eu já conheci, né, se está certa, se não está certa também, aí você ajuda a decidir, pensa com seus botões depois. Vamos até o final aqui que eu chego lá. Então essa nova descoberta, né, mostrou aqueles pilares de 600 metros e estruturas a 2 quilômetros de profundidade. E, né, obviamente, e como eu estava comentando agora, o controle das informações vai fazer de tudo para desacreditar essa história. Né? Eles vão usar todas as ferramentas, todas as armas para desacreditar. Então, a menos que venha alguma revelação física muito forte, a mídia controlada, a ciência controlada, o ensino e o conhecimento controlados, eles vão dar um jeito de desmentir isso aí. E vão continuar com novas narrativas. Ou seja, qual que é o método? Eles jogam informações de todos os tipos, de todos os lados, até um ponto em que confunde a cabeça de todo mundo com narrativas, com ficções, enquanto que a verdade começa a ficar cada vez mais distante e cada vez menor o eco aonde ela vai ser ouvida. Né? Então já tem gente, por exemplo, relacionando essa história, né, esse achado, essa nova descoberta aí dos pesquisadores italianos e escoceses, já estão relacionando com Atlântida, por exemplo. Tá? Mas não é bem assim que as coisas são, aparentemente, né, até onde eu tenho descoberto também. Então vamos lá, vamos em frente. Bom, a única maneira, né, de seguir adiante com esse vídeo agora é abrindo a sua mente, tá? Porque a história que eu vou contar aqui, que supostamente eu digo pelos registros que existem hoje, que já estão surgindo desde os anos, no mínimo, os anos 60, 1960, né, e mais informações atuais que chegam hoje mesmo, nos dias atuais, né? A história que eu vou contar aqui, ela é bem difícil de acreditar, ela contraria completamente o conhecimento oficial, né? Até mesmo essa pesquisa ali mais recente que datou as pirâmides com cerca de 10 ou 15 mil anos. Eu já vi também algumas pesquisas, gente jogando essa data para uns 70 mil anos, que já seria bastante coisa, mas o negócio é ainda pior do que isso, ou melhor, né, vamos dizer assim. Então a única maneira de continuar a assistir, né, e não desacreditar do que vai ser falado aqui, é abrir a sua mente, né? Saia dessa bolha do conhecimento convencional, onde toda informação é manipulada, né? E dá uma chance ao conhecimento. Eu vou passar aqui referências que podem ser pesquisadas por qualquer um, né? E vão encontrar essas mesmas informações que eu vou apresentar aqui, tá? Então vamos lá. A história da Terra, ela é muito antiga. Ela é muito, mas é muito antiga. Não estou falando da Terra como corpo celeste, das humanidades que já houveram dentro da Terra, né, sobre a Terra e dentro da Terra também. As civilizações já se revezaram aqui por muitas eras, por muitos milhões de anos. A história realmente é muito antiga. Tá? Então, a história que nós conhecemos, ela diz que a nossa civilização começou há 6 mil anos atrás. Porém, é bem muito pouco tempo antes disso, já houveram outras histórias. E é isso que eles nos escondem, é justamente isso, né? Nós estamos fechados numa caixinha, que é justamente aquilo que nós chamamos de a matriz de controle.
Então, todas essas falsas narrativas da nossa história, que a ciência repete em todos os livros, em todas as universidades, faz parte dessa matriz de controle, onde todo o conhecimento é controlado e não nos permitem saber a verdade. Tá? Vamos lá que nós vamos trazer a verdade aqui. Então, nessa história antiga da Terra, né, as últimas civilizações conhecidas, né, que muitos e muitos historiadores falam, existem muitos registros e evidências dessas civilizações, foram Lemúria e Atlântida. Né? Eu acho que está todo mundo aí familiarizado com esses nomes. Né? Então, Lemúria e Atlântida, elas devem ter existido aí, não sei, talvez por uns 200 mil anos, alguma coisa assim. Realmente eu não sei, não tenho essa informação, mas sei que foi por muito tempo. E elas deixaram de existir, segundo alguns historiadores, segundo alguns registros, né? Lemúria há cerca de 50 mil anos, ou 30 mil anos, por aí, e Atlântida seguiu um pouco adiante. Atlântida durou até cerca de 12 mil anos atrás, a partir da nossa data de hoje, dos nossos tempos atuais. Tá? Então, 12 mil anos atrás, não é muito longe das histórias da Bíblia. E as histórias da Bíblia, que são os registros mais antigos que nós temos do nosso mundo, oficiais, né? Fora as pedras que são encontradas por aí, manuscritos do Mar Morto, essas coisas todas, os livros de Enoque. Então, Atlântida, tendo existido até uns 12 mil anos atrás, é muito próximo da nossa civilização. Tá? Então, antes de Atlântida, houveram ainda durante milhões de anos civilizações que se revezaram aqui na Terra. Tá? Então existem livros que contam essas histórias, livros de informações que são recebidas por telepatas e por canalizadores. Então isso está surgindo de todos os lados, por todos os lados, há muitos anos. Então realmente tem muita informação. E se a gente ficar preso na caixinha do conhecimento oficial, realmente aí não adianta tentar explorar esses caminhos do conhecimento, vamos chamar assim, de alternativos. Né? Porque esses conhecimentos eles não são aceitos pelo conhecimento oficial, por isso eles são obrigatoriamente alternativos. Mas se nós não abrirmos a mente e aceitarmos, né, ver a coerência que existe em todas essas histórias, entre todos os autores que contam basicamente as mesmas histórias, né, então aí não adianta realmente tentar chegar a alguma conclusão aqui. Daí talvez, se você não aceitar essas histórias, esse vídeo não seja para você. Mas se você gosta, vamos adiante. Então vamos tentar explorar um pouquinho sobre por quem e quando as pirâmides foram construídas. Eu fiz uma live aqui no canal mesmo, no Grilo Pensante, algum tempo atrás, alguns meses atrás, não sei a data, não sei precisar a data agora, está aqui no meu canal, só olhar ali, com o egiptólogo e ufologista Paulo Iannuzzi. O Paulo Iannuzzi ele é um dos cofundadores da Escola de Magia Pilares de Hermes. E esse cidadão, esse especialista, vamos chamar assim, em Egito, ele é um poço de conhecimento. Tá? Essa escola Pilares de Hermes vem lá da antiguidade, também dos tempos do Egito, ela foi se revezando e de tempos em tempos ela vai trocando de mãos, mas o conhecimento ele vem de lá de trás. E nessa live com o Paulo, eu aproveitei para explorar um pouco desse conhecimento dele e eu falei para ele, olha Paulo, eu pelo conhecimento que eu tenho, de acordo com isso, isso e isso, que é onde eu já vou chegar em seguidinho aqui, né, toda essa história do Egito Antigo, ela é muito mais antiga do que dizem os livros, o que diz a ciência e o conhecimento oficial. E ele, ao vivo ali, durante a live, concordou comigo. Ele diz, não, é isso aí mesmo, é muito mais antigo. Essa história não está certa, eu concordo contigo, eu também tenho as minhas evidências. Ou seja, então esse vamos chamar aí de ponto 1, né, para, vamos dizer assim, para corroborar essa nossa história de hoje aqui. Aí existe também uma publicação de uma revista chamada Ama Luz, que publicou lá nos anos 90, se eu não me engano, em 1997, que trouxe uma história sobre um determinado povo de fora, ou seja, de alienígenas, né, chamado de os Gracianos, ou o povo de Gracia, seria Gracieia, né, o sistema de onde eles vêm. Esses Gracianos seriam, supostamente, os arquitetos
do universo, ou das galáxias, dos mundos. Então seria um povo que, né, que detém os conhecimentos antigos e que não é todo povo de fora, mesmo sendo povos mais avançados, não são todos os povos que detêm esses conhecimentos, segundo as histórias que chegam, né, as informações que chegam hoje em dia. E esses gracianos, eles seriam os detentores, os principais detentores deste conhecimento de construção com a geometria sagrada. Então nós já temos aí uma referência que foi essa revista Amaluz. Eu não tenho aqui a edição para passar, é uma informação que eu recebi também recentemente. Estou pesquisando ainda e se der tempo eu até coloco aqui depois na edição do vídeo ou nos comentários embaixo. Fixo algum comentário ali, ou na própria descrição do vídeo. Mas existe esse registro, quem procurar pode encontrar. Uma outra referência que também fala dos gracianos, né, é o Rodrigo Romo, né, esse já é bem conhecido. O Rodrigo Romo aí é um telepata, uma pessoa que tem comunicação direta aí, né, com seres de fora também, tem um trabalho extenso, enfim, né, um terapeuta, escritor, palestrante, youtuber, tem de tudo. O Rodrigo Romo é super conhecido. E ele tem um livro chamado Arquitetos do Universo. Os Gracianos, Arquitetos do Universo. O livro é Supraconfederação Ordem Lanonadek, Os Criadores e Manipuladores da Vida. Tá? Neste livro, eu estou colocando a capa aqui, o Rodrigo Romo se refere também aos gracianos, povo de Grécia, né, como os arquitetos do universo. Tá? Então temos aí mais uma referência. Então isso que nós estamos falando dos gracianos e de tudo isso que aconteceu, então não é coisa de 15 mil anos atrás, nem 70 mil anos atrás. É coisa muito mais antiga e nós já vamos chegar lá. Aí então, indo um pouco mais adiante, mais uma referência para balizar e, né, da sustentação a minha tese aqui, vamos chamar assim, que não é minha, né? Tem um outro autor aí americano que eu sempre falo, volta e meia eu falo nos meus artigos lá no blog, falei várias vezes em lives, falei em meus vídeos aqui no canal, e sempre que eu toco nesse assunto, obrigatoriamente eu tenho que falar nele, porque não existem muitas fontes e esse para mim é a maior referência, que é o autor chamado Wesley Bateman. É um autor americano, né, que publicou, ele começou o trabalho lá nos anos 60, nos anos 1950, mas apareceu nos anos 1960. Ele se autoafirmava como sendo um telepata da Federação. Ou seja, ele estava em contato com determinados seres que passavam por telepatia para ele todas as informações. E com essas informações ele passou a dar palestras. Ele vivia em Los Angeles, literalmente em Hollywood. Então ele dava suas palestras lá nos anos 60 em Hollywood. E entre essas palestras, em um dado momento, quem começou a frequentar essas palestras foi o produtor Gene Broderick, não lembro o nome agora, da série Star Trek, que fazia anotações e depois fez entrevistas com o próprio Wesley Bateman, pegou várias informações e com isso ele criou todo o fundo dos enredos da ficção Star Trek. Então Star Trek de fato é ficção, ninguém está questionando isso. Porém, muitas das coisas, dos ingredientes que dá todo o pano de fundo de Star Trek foram tirados das histórias de Wesley Bateman. E duas dessas coisas é justamente a Federação Galáctica, né, e a regra, vamos chamar assim, universal de não intervenção nos mundos, que é o que acontece aqui com nós. Nós não recebemos intervenção porque nós somos um mundo fechado, né, uma civilização que caminha com suas próprias pernas, então a gente não pode receber nenhuma intervenção galáctica, digamos assim, por conta dessa regra universal. Então Wesley Bateman, ele escreveu alguns livros. O primeiro livro que ele escreveu foi que ele recebeu, através da telepatia destes seres, né, se chama a geometria, a matemática sagrada de Amon-Ra. Tá? Então, com essa matemática que Wesley Bateman desenvolveu e lançou através de um livro, né, muitos egiptólogos
a partir do lançamento desse livro, conseguiram decifrar determinados enigmas das pirâmides do Egito que antes eram indecifráveis. Foi através da matemática lançada por Wesley Bateman. Ele também era um matemático, ele era PhD em matemática, mas esse conhecimento, segundo ele, veio de fora. Aí mais uma coisa sobre o Wesley Bateman é que quando ele começou a aparecer muito com as palestras, ele recebeu uma visita lá dos Homens de Preto, os Men in Black, os MIB, pessoal do FBI, do Serviço Secreto, e foi calado. Eles disseram, ou tu para com essas palestras, para de passar essas informações, ou nós vamos parar por ti. Alguma coisa assim, né? Foi ameaçado. E ele parou, ele ficou quieto por 25 anos. Ele ficou 25 anos sem falar nada, sem publicar nada. Então, depois desse período, durante esse período, então, ele continuou com o trabalho dele em silêncio e apresentou 2 livros. Um dos livros foi o primeiro, o Knowledge from the Stars, que é o conhecimento das estrelas, onde ele conta a história dele, como é que eram os contatos, tudo o que aconteceu, enfim, é um livro muito rico de histórias, muito interessante para se ler, inclusive. E o segundo, que é o que eu sempre me refiro, é o Through Alien Eyes, ou seja, através de olhos alienígenas. Tá, esse livro aqui, ele é absurdamente fantástico. Tá? Ele é basicamente relato de uma série de, pelas histórias que ele conta ali, de seres de outros mundos que viveram algum tempo aqui na Terra. Então, são relatos assim ditados em tom de diário, é tipo na primeira pessoa, o ser se apresenta, dá o nome, diz de onde ele é, de planeta ele é, de que constelação, de que mundo, de que galáxia, e diz, eu vivi aqui na Terra, foi no tempo de tal, eu vou contar a minha história. Então, não sei se são 20, 30, 40, mas são muitas histórias, é um livro grosso, acho que tem uns 500 páginas mais ou menos, e ele é realmente muito rico. E esse livro, ele conta toda a história da construção das pirâmides. Então, ele conta como se deu, em que momento que se deu, em diversas histórias. As histórias são fragmentadas, não é uma história que conta isso. Em todas elas, cada uma mostra sob um aspecto, né, a mesma história em torno das pirâmides. Então, segundo esse livro de Wesley Bateman, as pirâmides elas foram construídas pelos gracianos, o mesmo que nós já vimos aqui então, que falou na revista Amaluz, que o Rodrigo Romo também se refere, pelos gracianos que eram, ou ainda deve ser, porque pelo tempo deles, o nosso tempo aqui é muito rápido, os arquitetos do universo, foram os que construíram aquelas pirâmides lá em Marte, construíram não só as do Egito aqui, como aquelas de Teotihuacan também lá no México. Isso tudo conta nesse livro, tá? Inclusive as do México e muitas outras coisas. E esses gracianos, eles estavam aqui construindo, aqui na Terra construindo, sob contrato, foram contratados, foram chamados para fazer esse trabalho, justamente porque era quem detinha a tecnologia da construção pela geometria sagrada, por um outro povo chamado Maldequianos, que era o povo de Maldek. Então, os Maldequianos, que era quem controlavam as coisas aqui no mundo, aqui na Terra, contrataram os gracianos para construir as pirâmides. E aí que vem então a grande revelação de tudo isso. Segundo esse livro de Wesley Bateman, ele tem N referência para comprovar tudo o que ele escreveu, toda a história que ele viveu, inclusive os 25 anos que ele teve que ficar quieto, porque foi proibido pelo governo americano de falar, aconteceu há 252 milhões de anos atrás. Então essa é a grande revelação. Então esqueça qualquer coisa sobre 10, 15 mil anos, esqueça qualquer coisa sobre 70 mil anos. As pirâmides, elas são muito mais antigas do que isso. Elas antecedem a Atlântida, elas antecedem a Lemúria. Quando os Atlântidas e os Lemurianos estiveram por aqui, elas já estavam lá de pé, brilhando. No próprio livro do Wesley Bateman, ele conta em diversas passagens que esses povos, Atlantes e outros antes deles, quando chegavam ali, ficavam fascinados com a beleza das pirâmides. Elas eram
recobertas por uma camada de calcário polido, elas eram brancas, reluzentes. No topo elas tinham um cristal que veio de um outro mundo, não era daqui da Terra, e bem no cume era um cume de ouro. E elas foram construídas para canalizar a energia viril da Terra, e foi isso o que gerou, por fim, a explosão de Maldek. Isso também está contado em diversas histórias, diversas canalizações contam a história de Maldek. Então, os próprios Maldekianos que contrataram os Gracianos acabaram tendo o seu planeta explodido por conta disso, porque eles fizeram um alinhamento da força da energia que foi canalizada pelas pirâmides, apontada para Maldek para receber essa energia, porque eles queriam receber essa energia, só que houve algum tipo de erro de cálculo, a energia foi muito forte e o planeta explodiu. E esse planeta hoje é o cinturão de asteroides que existe ali entre Marte e Júpiter, se eu não estou enganado. Depois eu coloco na tela aqui, agora eu não estou com a imagem aqui, mas se eu não me engano é isso aí. Então, essa é a história verdadeira. Existe bastante coisa hoje já que corrobora com isso. O próprio Rodrigo Roma que está aí apresentando muito material, né? E eu vou um pouquinho mais adiante também então. Eu fiz uma outra live aqui com outro especialista há bem menos tempo atrás, eu acho que uns 2 meses atrás, chamado Marco Antônio. O nome da live foi chamada A Realidade Cósmica. O Marcos é uma pessoa que ele é diferente de todos nós, ele tem a mente aberta já, ele tem a mente expandida, né? Ele tem todo o conhecimento das vidas anteriores, ele tem contato direto com os seres da família estelar dele, então é uma pessoa que traz muito conhecimento. Ele hoje está num canal do YouTube que se chama Escola Espiritual Moderna, você pode procurar ali, vai encontrar diversos vídeos dele. E no Instagram ele é o Buscador da Verdade, se eu não me engano é hashtag Buscador da Verdade, você vai encontrar ele. Então nessa live aqui comigo, também fui explorando o conhecimento dele, eu coloquei as informações ali do livro do Wesley Bateman durante a live, e ele não só confirmou, como ele foi mais além. Ele falou coisas ali para mim durante a live, isso está gravado, tá? Qualquer um pode ali verificar a live agora, a live também tem mais de 2 horas, a gente conversou bastante. Ele repetiu muitas das coisas, nomes inclusive, que existem nesse livro do Wesley Bateman, sendo que ele nunca leu o livro, ele nem conhecia o Wesley Bateman. Ele falou exatamente as mesmas coisas, os nomes das casas comerciais que o Wesley Bateman cita no livro dele, a história de Maldek, a história dos Gracianos, tudo exatamente como consta no livro, né? O Marcos Antônio repetiu ali na live que eu fiz com ele aqui nesse canal. Então, ou seja, nós temos bastante evidências aí, né? Se você pensar com a mente aberta, fora da bolha da caixinha, da matriz de controle, da nossa matrix aqui desse mundo tão fechada ao conhecimento, se você se permitir aceitar essas coisas e pesquisar um pouco, você também vai chegar a conclusões bem parecidas, vai acabar entendendo que é mais ou menos isso aí mesmo. Tá, então vamos partir, né, dessa informação. As pirâmides foram construídas há 252 milhões de anos atrás, não foi há 70 mil anos, não foi há 10 ou 15 mil anos e não foi há 4.500 anos. Elas jamais foram construídas para ser tumbas de faraós. Nunca. Não, isso é justamente parte do conto de fada. A gente não sabe nem de fato se o Império Egípcio, como as dinastias, como nos é apresentado, foi real ou até que ponto foi real, porque realmente tem muita fantasia em torno disso aí. Então foi construída há 252 milhões de anos atrás, foram construídas, né, por um povo chamado Graciano, povo de Grécia. Mas aí então, se hoje não é possível reproduzir com toda a tecnologia de construção, de corte a laser, de elevação, de material pesado, com esteiras e com tudo, hoje não é possível reproduzir uma construção desse porte e da mesma forma como foi feito. Como foi que eles fizeram então?
Isso também explica com todos os detalhes possíveis, assim, com muitas páginas explicando sobre isso em diversos dos textos do livro do Wesley Bateman. Os gracianos utilizavam, eles eram mestres nisso, e é isso que diferenciava eles dos outros povos, e por isso que eles eram os arquitetos chamados, né, os arquitetos do universo, porque eles dominavam a energia simática, a energia da ressonância sonora. Com a ressonância sonora, isso já está comprovado inclusive aqui pela nossa pobre ciência convencional, né? Você pode levitar materiais, pode levitar um trator, pode levitar as coisas mais pesadas que for, pode curar doenças, curar até mesmo câncer, né? Com a energia cimática. Já existem vídeos pela internet, pesquise que você vai ver. Tem pesquisadores, cientistas que fazem experiências com a energia sonora, que põem aí um determinado pó preto, digamos assim, numa base e aplicam os sons, e conforme o som ela vai fazendo o desenho das geometrias sagradas, né, que é justamente o que os gracianos utilizavam, a geometria sagrada, que é o alinhamento com o universo matemático, né? E foi assim, foi através então dessa tecnologia que os gracianos então transportavam essas rochas imensas, lapidadas, de quilômetros de distância da pedreira de onde saíam, e fizeram a montagem com um encaixe entre elas perfeito, sem ser necessário qualquer tipo de argamassa. Só foi feito mesmo depois do revestimento com uma pedra de calcário, né? Uma argamassa de calcário, e polido depois. Isso é o que consta ali no livro do Wesley Bateman. Então isso era uma coisa que os gracianos é que eram especialistas, não é qualquer raça extraterrestre vai chegar aqui e vai construir isso, não. Por isso que eles foram chamados de fora, fizeram acordo com os maldequianos e fizeram esse trabalho. Então, aí então entra uma outra história que até eu nem quero me aprofundar aqui, mas eu vou somente citar, talvez seja até um assunto para ser falado num outro vídeo posteriormente. Esse caso que gerou a explosão de Maldek foi essa sugação, como é que seria essa palavra? O fato de sugar essa energia, o ato de sugar essa energia vril da Terra, que é a energia vital da Terra, deu um estrondo muito forte, segundo ali as informações do livro, né? E toda a Terra passou a tremer. Então, Maldek explodiu e a Terra aqui passou a tremer. A partir de então, a partir deste evento, que foi gerado então aquilo que é chamado, e vários especialistas já estão falando nisso também, e é isso que explica no livro do Wesley Bateman, foi gerada a barreira de frequência. Essa barreira de frequência, então, que foi originada a partir deste evento das pirâmides com a explosão de Maldek, e daí então foi interrompida a operação a tempo antes que a Terra explodisse também, porque a Terra poderia ter explodido ali, segundo, né, as informações do livro. Isso deu origem então a essa barreira de frequência. O que é essa barreira de frequência? Que frequência? É a frequência da Terra, a própria frequência do corpo celeste Terra, que entrou em um desequilíbrio total desde então. Então a Terra entrou em uma revolta, né, nesse evento. Isso gerou então toda essa série de eras de cataclismos que nós temos de vez em quando, os terremotos, os vulcões. Muito provavelmente gerou também a separação dos continentes. Não sei se eu já... Aí já seria até um pouco de suposição de minha parte, mas esse livro explica tudo, tá? Eu não estou inventando nada. Não estou inventando nada. Então tudo isso foi gerado a partir de então. O próprio desequilíbrio do campo eletromagnético da Terra, né, que é justamente então o que altera a frequência que gera isso em nós, aqui na Terra. E essa barreira de frequência é um dos fatores que mais limita também todo mundo que está aqui na Terra. Então, se vem um ser de fora, por exemplo, diz, eu vim de outro mundo, fisicamente, ele vem aqui, ele vai sofrer esse abafamento dos seus sentidos pela barreira de frequência. Então, isso é uma das forças limitantes que nós temos aqui. Mas, como eu falei, eu não quero me aprofundar nesse assunto, porque isso aí a gente se estenderia muito tempo aqui, seria um outro assunto para um outro papo, uma outra hora. Mas isso aí afeta completamente também os nossos sentidos, nossas capacidades mentais, nossa visão,
enfim, os nossos sentidos e né, a amplidão de todas as nossas capacidades. Por exemplo, Wesley Bateman era um telepata, assim como muita gente tem o dom da telepatia. Isso é uma coisa que todos nós temos. Só que alguns conseguem desenvolver aqui e muito poucos conseguem, mas não tem nada de sobrenatural, assim como a mediunidade, nada disso. Todos nós temos essa capacidade, apenas ela está fechada por conta também da barreira de frequência, entre outros fatores, que já foi falado aqui também algumas vezes. Então, desde esse evento, há 250 milhões de anos atrás, e vamos dizer assim, que isso já vinha de antes, não começou ali, a história já vinha de antes, de outros milhões de antes, né, que a Terra tem civilizações, só que a partir desse evento que gerou todo esse tumulto aqui no mundo, e essa barreira de frequência, né, a Terra passou a ter convulsões. E essas convulsões, elas praticamente, em dados momentos, ela entra em uma fase aguda em que ela elimina, né, toda a vida aqui na Terra. E começa novamente a vida biológica, né, os seres vivos, vamos dizer assim. E ela recomeça de novo. Então, desde então, a Terra teve, ao longo desses 250 milhões de anos até hoje, a Terra teve diversas reinicializações automáticas por conta dessa barreira de frequência, por conta desse desequilíbrio na sua frequência, né, e passou por eras de escuridão e por eras chamadas de Idade do Ouro, Idades do Ouro, né, que é quando vinha, então, parava um pouco, havia uma calmaria sobre essa questão da distorção, do desequilíbrio da frequência, e isso diminuía então os efeitos aqui na superfície, então a Terra florescia de novo, voltavam as culturas, voltavam os seres vivos, voltava a humanidade, voltavam os seres de fora. E assim se sucediam. Então, em tese, e também segundo esse livro, né, tem uma outra coisa que talvez seja ainda mais difícil de acreditar, mas que se você parar para pensar vai fazer muito sentido, né? O que deu origem aos macacos, aos símios, a todas essas espécies de macacos, é a história contrária do que nos é contada hoje. A ciência nos fala, né, que o homem veio do macaco. Tá? Nós surgimos do macaco, descemos das árvores, começamos a caminhar e espalhamos pelo mundo. Quando na verdade foi o contrário. Né? As raças que já existiam aqui, elas foram sofrendo mutações ao longo das eras, e nós não estamos falando aí de anos, estamos falando de eras, né? Porque aí a gente está falando de tempo profundo, que é o tempo geológico, né? Ao longo dos milhões de anos, que é quando as rochas vão se moldando, o relevo vai se moldando pelas, né, as inversões de polos e tudo. Então isso foi aprofundado de uma tal forma que esses seres acabaram tendo todas as suas capacidades mentais e físicas tão reduzidas que eles se transformaram nesses humanoides. Então, ou seja, não é... Olha como é louco isso, por isso tem que abrir a mente, porque senão realmente fica difícil de me acompanhar aqui, já vai sair dizendo que o G é um baita de um louco, não dá bola para esse louco, doido de pedra, manda amarrar. Mais uma vez, não sou eu que estou dizendo isso. Está tudo lá no livro. Pega o livro, leia e você vai entender. E se parar para pensar, vai ver que faz muito sentido. Então, essa nossa humanidade que diz que vem de 12 mil anos para cá, vamos dizer assim, né, desde a queda de Atlântida, na verdade já houve uma ligação da nossa humanidade atual, que foram lá os primeiros povos, os gregos, até os próprios egípcios, a Suméria, a Babilônia, todos aqueles povos lá, com o povo de Atlântida. Foi quando aconteceu, então, aí eu já estou me adiantando um pouquinho de novo aqui, foi quando aconteceu, então, né, a queda de Atlântida, mas daí alguns povos remanesceram e continuaram. E a partir desse ponto, né, que a história coloca como a Idade da Pedra, que é a partir daí, né, que o homem que veio do macaco, que foi evoluindo através daquela sequência de humanoides, teria se desenvolvido e transformado na Idade da Pedra, depois na Idade do Bronze, enfim. Aí veio todo esse conto de fadas fictício da ciência oficial. E também, né, então, só para retomar, essa é, digamos assim, a nossa verdadeira origem. Tá? A nossa verdadeira origem seria isso aí, e não essa história que a ciência oficial conta que nós viemos do macaco, depois nos transformamos no homem das cavernas e depois no Homo sapiens.
Então, nós viemos, na verdade, somos linhagens já descendentes desses povos anteriores e somos, né, na verdade, uma experiência genética de 22 raças que colaboraram com a construção deste corpo aqui. É mais ou menos isso. Então, essa nossa história é muito mais antiga do que 6.000 anos. Rasga tudo que você sabe. Ou me manda pastar. Mas tem muita gente falando que eu falo, tá? Mas eu realmente, sobre as pirâmides, eu quis fazer esse vídeo, abrir o jogo aqui, porque não vejo ninguém falando disso, tá? E eu acho que isso aí, aos poucos, vai começar a aparecer em outros lugares também. Então, assim como as pirâmides, muitas das ruínas arqueológicas que existem pelo mundo afora, que não existe explicação, que o conhecimento oficial diz, ah, não, isso aí aqui na América, por exemplo, no Peru, Bolívia, tudo, a ciência oficial diz, não, isso aí foram os Incas há 1.500 anos atrás. Nada. Tudo isso aí é muito mais antigo e pode colocar aí os milhões de anos atrás, justamente ao longo dessas eras aí, pré-Atlântida, ou então até mesmo no tempo da Atlântida. Mas essas histórias já vêm de muito antes e isso vai ser revelado publicamente, eu acredito, muito em breve, isso vai estar aparecendo por aí. Então, por isso já estou começando a falar aqui. Esse conhecimento já tem alguns anos, eu nunca abri justamente porque é difícil falar sobre isso, as pessoas simplesmente não acreditam, né? Então, quiser não acreditar, fique à vontade, mas eu digo assim, não quer acreditar em mim? Não acredita. Só que não é em mim que você não está acreditando, é em todas as referências que eu dei aí, e elas são muitas, existem outras além dessas. Então não sou eu, Gebus, que estou afirmando isso. Eu estou trazendo um conhecimento que existe. E é no que eu acredito, evidentemente. Então, a partir desse reinício, né, depois da queda de Atlântida, desses 12.000 anos, né, toda essa história antiga ela foi abafada, ela foi escondida de nós, dessa nova humanidade que surgiu depois. Então é por isso que nós não sabemos de nada disso. Nós não sabemos porque isso realmente foi abafado pelos nossos controladores. E essa história aí já é contada aqui no meu canal, em muitos outros canais aí conspiratórios, vamos dizer assim. Então, essa é a verdadeira história das pirâmides do Egito. Quer você acredite, quer você não acredite. Mas existem muitos registros hoje que já estão desbancando toda essa balela aí do conhecimento oficial. Estão botando tudo isso por terra, né? Quem quiser abrir os olhos, pesquise. Eu estou dando referência aqui, mas existem outras. Pesquise. E daí você vai acabar, se você tiver a mente aberta, você vai acabar chegando às mesmas conclusões. E se você gosta, né, desse tipo de assunto, gosta de desvendar os mistérios do mundo e saber realmente o que existe escondido, eu estou fazendo esse vídeo aqui falando somente de um tema que é das pirâmides e a gente está, não sei quanto tempo deu esse vídeo aqui, talvez aí uns 40 minutos ou em torno disso. Mas eu lancei um material recentemente que é chamado Desperte para o Mundo Real. Tá? Isso que está aparecendo aqui na tela agora. Isso é um curso gravado intensivo, são 12 videoaulas gravadas. Tá? Nessas 12 videoaulas, algumas têm 40 minutos, outras têm 2 horas e meia. Então, eu trago muito conteúdo e é nessa mesma batida do que eu trouxe aqui nesse vídeo aqui de hoje. Né? É revelando o que está oculto. E acredite, tem muita coisa oculta. A nossa matriz de controle ela é fechadíssima. Ela é uma caixa hermética. Tá? Nós não sabemos de nada do nosso mundo. Tudo que nós sabemos, praticamente tudo que nós sabemos, é falso. Tá? Então, nesse curso aí, se você tiver interesse, dá uma espiadinha lá, não custa nada olhar, não custa nada. Né? Mesmo assim, o preço do curso é muito barato, está abaixo do preço de mercado da maioria que eu pesquisei, justamente porque eu quero levar esse conhecimento adiante, mas mesmo assim é um trabalho muito extenso, é um trabalho profissional, não tem como simplesmente passar e também não dá para falar ao vivo, não dá para trazer isso nas plataformas abertas, porque além do que eu falei aqui, existe muita outra coisa que eu conto ali nesse curso. Né? E isso realmente não tem como ser trazido em plataformas aqui como essa do YouTube ou em todas as outras, né, que estão dentro dessa matriz. Então, sendo num ambiente fechado, é possível falar em muitas coisas que a gente não pode falar aqui. Então, no total, esse material todo aí, todas as videoaulas, dá um total de 12 horas de apresentação nesse mesmo ritmo, quer dizer, informação, 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 informação. E são centenas de slides mostrando gráficos, mostrando ilustrações, mostrando evidências, né, de tecnologias, de muita coisa
realmente para decifrar o que existe de oculto nesse nosso mundo. E é muita coisa. Gente, nós não sabemos de nada. Só essa história das pirâmides aí é um pequeno exemplo de tudo que tem para saber, né? E a gente não sabe. Olha, por exemplo, o que esses pesquisadores encontraram agora lá no subterrâneo da pirâmide. Isso não havia sido revelado até então, né? Isso é recém a pontinha do iceberg. Imagina quanta coisa ainda tem para ser revelada. Então, se o sistema do controle, da matriz de controle, não conseguir abafar essa história, e realmente isso aí se alastrar, e novas descobertas vierem para reforçar isso aí, tudo isso vai acabar aparecendo. Tá? Então daí você vai, se você ver esse vídeo hoje, de repente daqui a 1 ano, 2 anos, vai aparecer alguma coisa daqui 6 meses, daqui 3 meses, não se sabe, que vai corroborar a minha história, que vai dizer, nossa, aquele cara, afinal de contas, não era tão louco assim. Então é isso, meu amigo, minha amiga, eu espero que tenha gostado aí da apresentação. Dá uma passadinha lá no curso, só veja só os tópicos, eu tenho um videozinho rápido de introdução também, onde eu apresento o que é falado lá, e daí dá para ter uma ideia. Tá bom? E eu espero você aqui então no próximo vídeo. Nos vemos em breve. Até mais.